mundo dos leigos, olá mundo da internet, olá mundo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos começando mais um podcast Fala Chefe, e para você que está chegando agora, aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, porque o programa de hoje está para lá de especial. Nós vamos falar sobre comportamento humano. E para isso, eu trouxe uma especialista, a minha amiga Irani Dutra. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. É uma honra ter você aqui conosco. E eu tenho certeza que o programa de hoje vai ser top. Por quê? O tema, felicidade não é custo, felicidade dá lucro. Adorei isso. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade, Marcelo, de estar aqui com vocês, né? Então, vamos para esse tema, né, bem importante nesse momento, né, que nós estamos passando aí pela introdução da NR1, que começou, né, no dia 26, mas eu ainda acho, não, eu tenho certeza que felicidade dá lucro, só a gente precisa saber como. Então, vamos explorar isso daí. Vamos. Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente faz essa pergunta para todos os convidados. Como tudo começou? Da onde surgiu a ideia de estar trabalhando com treinamentos comportamentais e ser essa profissional exemplar que você é hoje? Então, Marcelo, olha só. Aconteceu de uma necessidade, de uma virada que eu tive na vida, né? Então, vou falar um pouquinho da Irani, quem é a Irani, né? Tá. Então, a Irani, eu sou filha, né, do Natael e da Inês, meu pai era escriturário da Rede Ferroviária Federal, minha mãe era dona do lar, né? Então, nós nascemos numa família muito simples, mas estudei, fiz tudo, eu digo que eu fui chipada para ser uma CLT. Sabe o que é chipado para ser CLT? Boa. Você estuda, faz uma faculdade, né? E fala assim, você tem que ir uma boa faculdade, trabalhar, se aposentar. Então, eu fui chipada para ser uma CLT. E eu cumpri tudo isso daí, né? Então, eu sou engenheira civil, trabalhei por mais de 33 anos com tecnologia aplicada em engenharia. Apesar de eu ser engenheira, as oportunidades na época surgiram mais para tecnologia. E eu gostei muito, que eu falei assim, tecnologia é algo que eu vou poder fazer para sempre vai mudando. Para você ter uma ideia, na minha faculdade, eu trabalhei com cartão perfurado, né? É algo que eu passei. Você fez aonde? Na USP. Na USP. Então, cartão perfurado. Então, eu fui passando por toda a tecnologia, sabe? A transição toda. Você acha que não sabe. A gente é da mesma idade. XT, verdinho, âmbar, aí veio as cores, né? Então, eu passei por todas as etapas, né? Então, foi muito bacana mesmo, como eu trabalhava na engenharia, da gente transitar as pranchetas que usava aranha, né? Tinha aquelas esquadro e tal, para a parte digital. Então, eu acompanhei tudo. E na parte de tecnologia, eu não era aquela nerd de ficar fazendo a programação, sabe? Eu era mais estratégica de sempre ir nos congressos e buscar oportunidades, buscar programas de cálculo e de engenharia para colocar, porque para você ter uma ideia, teve uma empresa que eu entrei, tinha um computador que ele ficava assim, com a capinha, eram 3 XTs na empresa inteira. Nossa. Ficava uma capinha. Monitor era verde ou já era verde? Então tá bom. Então, a gente tinha que, vamos dizer, letrar as pessoas, né? Então, primeiro tinha um poolzinho, as pessoas reservavam horário, mas depois a gente foi mudando. Então, eu ia sempre nos congressos, né, para verificar quais eram os softwares disponíveis para a gente trazer, tanto no mercado nacional e internacional. Então, eu tô acostumada. Hoje, até o pessoal fala assim, pô, Irani, você tá em tudo quanto é lugar, você tá tudo quanto é evento. Sim, eu estou. Eu não vou só lá para tomar café. Eu até posso tomar café, mas eu vou lá para conhecer outras coisas. E, às vezes, a gente não vai nos lugares que tem a mesma, vamos dizer, a mesma área da gente. A gente precisa conhecer outras coisas, e isso que abre a mente para outros insights, né, outras oportunidades. É o que a gente fala, escuta muito, né? Sentar em outras mesas, conhecer outras pessoas. Exatamente. Ter novos amigos e assim vai, né? E com pessoas que não tem nada a ver com aquilo que você faz, né? Exatamente. E aí eu trabalhei tudo, fui muito feliz nessa parte, só que em 2016, eu me aposentei em 2013, 2016, aí, sabe, você já vai ficando, né, marcado, né? Hashtag ali, né?
Marcado, aí eu saí do mercado em 2016. Eu moro aqui em Jundiaí, embora eu tenha vindo para Jundiaí em 93. Jundiaí era uma cidade de dormitório, porque eu ficava indo de fretado, era Rio, São Paulo, Paraná. Mas aí depois fiquei sem chão, né? Porque o que eu vou fazer, né? De repente você perdeu tudo. E aí um colega falou assim: Irani, você já fez alguma reflexão em coaching, quem você é? Tarari? E aí eu fui para essa área mais do coaching, comecei a estudar, fiz coaching de carreira primeiro, comecei a ajudar jovens em busca de profissão, sabe? O jovem que é meio perdido no ensino médio, né? Que às vezes o pai fala assim: o pai é médico, a mãe é médico e quer que o filho seja médico. Mas será que ele quer ser médico? Exatamente. Nem sempre ele quer ser. Lá eu trabalhava com engenheiro, né? Os pais engenheiros queriam que ele fizesse engenharia. Ele fez engenharia, ficou 2 semanas trabalhando comigo e falou assim, pedindo demissão. Eu falei: por que você está pedindo demissão? Porque eu detesto engenharia. Como que você detesta engenharia, meu amigo? Você fez 5 anos, inglês fluente, faculdade boa, e você não quer? Por que você fez engenharia? Meu pai é engenheiro, minha mãe é engenheira, mas eu quero medicina. Ou seja, 5 anos perdido, né? Em tempo, em dinheiro, em tudo, em dedicação, porque medicina tem que começar do zero, tem que fazer outra coisa, né? Então eu comecei ajudando jovens, né, do ensino médio, e mulheres empreendedoras também. Então tinha um processo aqui em Jundiaí, tinha a Rede Mulheres que Decidem, não sei se você conhece, da Priscília Queiroz. Não. E aí a gente capacitava mulheres, né, empreendedoras, durante 10 sessões, né, que a gente falava sobre marketing, vendas, falava várias coisas em quem estava começando no empreendedorismo. Só que aí era 2019, né, então a gente fazia todo esse trabalho presencial, e aí com a pandemia viramos para o digital. Só que muita gente ficou, né, chateada, teve gente que perdeu, assim, fechou o restaurante, né, então não conseguia mais fazer. Então foi uma fase bem difícil e eu não consegui mais gerar grupos em 2020, Entendi. Não conseguia mais captar mulheres para fazer outros grupos. E aí eu comecei a me sentir uma total inútil, né, não sirvo para nada, eu me chicoteava, né? Não sirvo para nada, não presto para nada, né, e aí eu entrei numa depressão profunda em 2021. Em 2021, em junho, eu tive, assim, uma virada de chave, que eu assisti um treinamento que chama O Poder da Ação, na verdade, que era gratuito ali do Paulo Vieira, e ele fez uma chamada para o Método CIS também, porque foi na fase vermelha, né, da pandemia. Eu fiz e aí a minha chave virou e eu entendi, essa é a minha missão. E ele é extraordinário, né? Sim, Vieira é extraordinário. Paulo Vieira, e eu entendi a minha missão, porque no final ele fala, né, a sua missão é aquilo que você foi a sua virada de chave. E aí eu entendi que eu precisava me dedicar mais a isso e que sim, eu tinha uma missão e por isso que eu fui para essa área comportamental. Uma área comportamental em business, né? Porque eu fiz toda uma grade Green Golden Belt ali da Febracis, né? E aí por isso que foi essa virada de chave, né? Boa. Então... E assim, às vezes as pessoas falam que felicidade é mimimi. Sim, né? Muita gente fala. Você concorda com isso? Discorda? Qual que é o teu posicionamento referente a essa frase? Olha só, embora muita gente fale que é mimimi, imagine você uma pessoa triste. Daquele ó dia, ó azar, né? O hard do lip do hard. Você tá entregando a idade junto comigo, vai. Aquela hiena e o leão, muito bom, muito não é? bom, é verdade. Não é ódio, azar. Como que uma pessoa pode ter criatividade, pode ter uma mente boa pensando, ó dia, ó azar, né, vitimizando, né? É a nuvem negra, né? Não é? Como se tivesse a nuvem negra em cima da cabeça. Então, uma pessoa assim, ela não consegue ser produtiva, porque se ela só reclama, ela não consegue ser produtiva. E hoje, infelizmente, nós vemos muitas pessoas que detestam o que fazem, não é verdade? Verdade. Pessoas que falam assim, sextou. Se você é aquele cara que fala sextou, você já está se entregando que você detesta o que você faz. O sextou não é simplesmente o sextou. É como se fosse um grito de liberdade. Exato. Eu quero agora o meu fim de semana, né? Sextou, né? Então, essas pessoas que estão falando sextou, inclusive, né? A dica que a gente dá, o pessoal de RH sabe, né? É a pessoa que detesta aquilo que faz, né? Exato. Porque a felicidade, ela tem que ser independente do dia da semana. E
E junta também aquela musiquinha do Fantástico no domingo, quando acaba. Isso, exatamente. Fala, meu Deus, amanhã é segunda-feira, não é? Porque tem gente que tem trauma de acordar na segunda-feira para ir trabalhar. Exatamente. Tem isso também. Por causa do que passa, né? E às vezes a pessoa não sabe por que ela tem aquele problema. Outro dia eu tava falando com uma amiga, até ela do Café com Pastel, aqui lá do Residencial Anchieta, e ela fez contabilidade. Porque falaram, faz contabilidade, você vai estar numa boa. Só que a menina, para quem conhece, né, sobre o perfil comportamental, ela é uma pessoa influente. E influente não vai se dar bem na contabilidade. Você vai trabalhar no escritório. Então ela começou a trabalhar, ela começou a se sentir, sabe o quê? Uma águia dentro de uma gaiola, que é isso que o influente se sente quando ele trabalha num financeiro. Então, às vezes, a pessoa não sabe por que está infeliz. Está infeliz porque detesta aquilo que faz, às vezes não sabe interpretar, né? Então, por isso que a gente tem que autoconhecer, a gente tem que entender. E essa felicidade, eu gosto até de trazer esse jeito Harvard de ser feliz. A felicidade, você sabia que é o curso mais concorrido na Universidade de Harvard? Nossa. É o curso de felicidade. E porque quando você é feliz, as coisas fluem. É como se, sabe quando a tua cabeça, assim, vem um monte de ideias, dá aquele circuitos, né? Então, é uma coisa muito importante que as pessoas falam assim, eu vou ter sucesso, quando eu tiver tal coisa, eu vou ser feliz. E é exatamente o contrário. Você precisa primeiro ser feliz. E sendo feliz, você vai adquirir o sucesso. Então é aquela pirâmide que a gente fala, né? Inclusive no método CIS a gente fala muito, né? Primeiro você tem que ser alguma coisa. Depois fazer alguma coisa e só finalmente ter. Então, por isso que eles falam, né, que a felicidade, você tem que ser feliz, independente da situação que você tá. Às vezes você tá no mó, né? Mas se você ficar reclamando, você não vai resolver a tua situação, né? Então, ser grato por aquilo, por algum motivo você tá passando por aquele momento, né? E esse pode ser uma alavanca para uma coisa muito, muito melhor. Então, é isso, né? A felicidade, quando você é feliz, você produz mais. Os estudos indicam, né? Olha, as vendas aumentam, os médicos, eles são mais efetivos no tratamento, sabe? Tudo é como se você é feliz, tudo floresce. É como se você tivesse um mundo colorido. Porque as sinapses começam a trabalhar melhor, né? Exatamente. E a felicidade vai trazendo a criatividade vai trazendo, né, novas ideias, né, novas coisas para fazer. E eu sou vivendo esse momento, vou falar um pouquinho mais para frente, porque, né? E é muito importante você ser feliz, né? Então, essa parte aqui é muito interessante, né? Dessa parte da felicidade. Tem um eu não sou muito de filme, mas tem um que eu gosto muito que é Em Busca da Felicidade. Em Busca da Felicidade. Esse filme é sensacional. Uhum. A trajetória do Will Smith ali, né? Isso, exatamente. A situação que ele tinha, né? Ele poderia até reclamar, tal, não, mas ele foi atrás, por mais difícil que estivesse, né? E hoje, né, na vida real, né? É uma pessoa super de sucesso. Sim, sem dúvida. Então, é isso, é ser feliz antes, né? Ser grato. Então, algumas coisas, né? A felicidade vem com algumas atitudes que você toma, né? Ser grato principalmente. Legal. E pegando a base do que você está falando, eu poderia chamar essas pessoas que não estão felizes de pessoas adoecidas? E se sim, elas estão numa empresa onde ela não vai ter resultado? Seria mais ou menos isso? Também, né? Existem pessoas que estão lá, elas vão lá porque ela precisa ganhar dinheiro. Então, ela tem que ganhar dinheiro, mas não necessariamente ela está fazendo aquilo que quer. E por isso, hoje, nós temos também esse problema da NR1, né? Eu sou também, além de treinadora comportamental, eu sou implementadora da NR1, né? Porque eu vi que realmente tudo tem a ver, essa parte, né, comportamental. As pessoas estão adoecendo muito e está tendo muitos afastamentos, né? Então, os registros da Previdência Social, tudo com relação a isso. Mas por que isso também é causado? Bom, primeiro que às vezes a pessoa só vai trabalhar porque ela precisa de dinheiro. Sim. E nem é exatamente aquilo que ela gosta, né? E segundo, que tem também a parte das lideranças, né? Que estão despreparadas.
E aí, elas não sabem conduzir, porque o que acontece com as lideranças hoje? Uma pessoa que é um operacional, ele é muito bom naquilo que ele faz, ele é promovido. Quando ele é promovido, que ele sai do nível operacional para o nível tático, ele é promovido. Ele não vai mais fazer aquilo que ele fazia, ele tem que cuidar de pessoas, só que ele não é treinado para cuidar de pessoas. E às vezes... você tem um péssimo gestor, né? Era um excelente operador e um péssimo gestor. Não tem aquele espírito de líder, né? Não, ele nem sabe o que é isso, né? Porque ele não foi treinado para isso. Porque é uma outra configuração. E isso as empresas, a maioria das empresas não se preocupa com isso. Fala assim, eu tenho um problema com a minha liderança, Mas o que você está fazendo com a sua liderança, né? Para diminuir esses problemas. Então, por isso que hoje nós vemos, assim, pelo menos a NR1. A NR1 uma norma regulamentadora, né? Que é muito antiga essa norma, e ela é mãe de várias outras normas, mas antes ela observava só os riscos físicos, químicos e biológicos, e agora ela passou a ver os riscos psicossociais. E o que são os riscos psicossociais? São muitos riscos que não sangram, como a gente diz. Entendi. Porque se for um risco físico, quebrou a perna, saiu sangue, você vê, mas e o risco que não sangra? Que a pessoa está sofrendo lá emocionalmente, a pessoa está sofrendo um assédio, né? Às vezes tem líderes que ficam no pé das pessoas, né? Outro dia eu vi uma colega falando, né, que um rapaz lá não bateu meta numa empresa, colocaram um caixão e colocaram um espelhinho e falaram assim, olha aí, esse daqui é o fulano, o último. Como que você acha que uma pessoa vai se sentir no meio de todo o resto do time? Como um nada, né? Mas será que é isso? Mas será que ele teve o treinamento para ter um resultado ou não teve? Né? Então, são vários fatores, né, que a gente vai precisar avaliar. Esse tema é complexo, ele é tenso, ele não se resolve com coisas rápidas, né? Então, a gente precisa... As empresas precisam se conscientizar muito. Tá, e deixa eu te fazer uma pergunta, eu vou fazer o papel de advogado do diabo, como diz, né? Meu Deus. A NR1 não é muito burocracia ou pensamento totalmente errôneo? Não, muita gente acha, né, que é só burocracia, mas não é. Ela veio para justamente ajudar as empresas a lucrarem mais. Na verdade é isso. Entendi. Tá? Mas a maioria não interpreta assim. Interpreta que tem que cumprir uma lei e pronto, acabou. Tem que cumprir essa lei. E não é isso. Tanto é que eles querem só fazer uma documentação que é exigida, né? E colocar lá no PGE, que a gente fala. Mas a NR1 não quer isso. Ela não quer só isso. Primeiro, ela quer que você faça um diagnóstico, que a gente chama de diagnóstico dos riscos psicossociais. Esse diagnóstico, ele tem que ser colocado lá dentro do PGR, né, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, que a empresa tem. Isso aí é uma coisa que vai ficar lá no e-social digital, isso daí. Depois ela quer que você apresente um plano de ação, que também coloque lá. Mas do plano de ação vai ter que intervenções. E essas intervenções não são palestrinhas motivacionais, como a maioria das empresas fazem na semana do CIPAT. Não é isso, que faz uma vez por ano. São frequentes, sabe? São programas que promovem a saúde mental, mas são programas contínuos, tá? E isso daí, dentro de uma empresa, eles querem, a NR1 quer que avalie ao ambiente de trabalho e não a pessoa. Então, por exemplo, como que tá o setor financeiro? O problema lá é assédio moral? Então tem que ser intervenções de assédio moral. Se no comercial é metas impossíveis, né? Exatamente, para cada departamento, né? Então... é um trabalho que eles querem que seja feito, né, para diminuir esse número de afastamentos, que é um número muito grande, né, que está na Previdência, né? Um número muito grande de afastamentos. Então, eu posso afirmar, então, baseado nisso que você está falando, que a NR1 ela veio revelar uns problemas que já existiam, mas as pessoas não sabiam, né? Não percebiam. Muitas não omitiam, percebem. Né? Ou omitiam, exatamente. Ou acham que eles estão fazendo certo, mas que não. E o mais importante da NR1 é que ela não tem que começar do operacional, ela tem que começar pelo dono. Então porque a empresa é reflexo do dono, tá? É verdade. Então,
Por quê? Não adianta você chegar lá e só mexer no operacional. Então, você tem que mexer primeiro, o dono tem que entender o que está acontecendo. Será que o dono dessa empresa, ele tem uma visão... Às vezes é cultura da empresa e vai passando, né? Exatamente, a cultura. Então, mas começa pelo dono. O dono entendendo, se conscientizando, aí vai para o que é o nível estratégico, depois vai para o nível tático, né? E depois para o operacional. Tá? Então tem que... É o top-down, né? Que a gente fala. Nunca é colocado. Vou te dar um exemplo. Tem um colega que trabalha numa multinacional e ele é responsável por treinamentos para quem entra na empresa. E aí entra a pessoa, ele deu o treinamento. Depois de um mês ele vai checar na produção se a pessoa está fazendo aquilo. Aí ele falou assim: Irani, a pessoa não está fazendo aquilo que eu dei no treinamento. E eu pergunto para ele, o líder não quer. O líder não deixa. Ou seja, o líder está despreparado, está contra um treinamento que é... né, normal da multinacional, né? E ele fala assim: não, você vai ter que fazer do jeito que eu quero. Então, é um líder, a liderança está despreparada, as lideranças estão muito despreparadas. E percebendo isso, a gente pode dizer que às vezes é uma carência de líder. E aí eu vou mais a fundo para te perguntar, você como especialista, o que vem a ser liderança? E hoje a gente ouve muito falar de inteligência emocional. É fundamental para um líder? Sim, é fundamental para o líder desenvolver inteligência emocional. Muitos não têm inteligência emocional, muitos vão só na parte do hard skills que a gente fala, né? As competências técnicas, qual que é a sua faculdade, qual que é o seu curso, você tem MBA, você tem inglês, você tem curso de especialização, muitos têm isso, mas não desenvolvem inteligência emocional. A inteligência emocional é você, como líder, saber quem é você, então vem uma parte de autoconhecimento, saber profundamente quem é você e quem são os seus liderados e extrair o máximo potencial dos seus liderados. E isso é fundamental hoje e muita gente não sabe nem quem é ela e muito menos quem são os colaboradores. Porque para você ter, por exemplo, se você tem um time, você tem várias pessoas, a forma de você dar comandos é diferente para as pessoas com determinado perfil comportamental. Acho que até vou adiantar um pouquinho sobre o perfil comportamental, né? Se você estiver falando com um dominante, você fala assim: olha, eu quero um relatório até meio-dia, ele pega assim, chá comigo, ele é o dominante, gosta de desafios, né? Então ele vai dar ele falou, eu vou 11h30, esse relatório vai estar pronto. Mas se ele falar com uma pessoa que é mais estável, que é mais planejadora, que é mais ouvido, ele será a mesma linha de comando. Essa pessoa pode imaginar que é uma facada e ele fica doente e não vai os próximos dias, né? Porque ele tá internado, tá passando mal, tal. Então, o mesmo comando pode ser diferente para as pessoas. Então, essa parte de perfil comportamental é fundamental, porque a maioria das pessoas não entende. Empresas, muitas vezes elas contratam pelo perfil comportamental, mas o mais importante elas não fazem, que é desenvolver pelo perfil comportamental. Entendi. Né? Então, normalmente usa o DISC lá, mas contratou, fez o teste, o RH sabe, o gestor sabe, o próprio colaborador não sabe quem ele é. Muitas vezes ele não recebe essa informação. Tá? Entendi. E aí... a gente, nós seres humanos, nós julgamos as pessoas pelos nossos olhos, pela nossa régua, né? Então, por exemplo, uma determinada pessoa acha, eu sou rápido ou sou determinado, por que você também não é? As pessoas não são iguais, as pessoas são, cada uma é diferente, tem o seu DNA, né? Mas quando a gente não tem um conhecimento, a gente acaba julgando muito. Pô, eu sou assim, por que você também não é? Eu faço rápido, por que você também não faz? Né? Eu sou rápido, você é lento. Por que eu... Tá no comparativo o tempo inteiro, Fica né? no comparativo o tempo inteiro e fica o julgamento. Então, se você não tem essa clareza, isso é uma ciência, tá? É um estudo. Se você não passa isso, as pessoas continuam se debatendo, julgando, e isso também gera as fofocas, né? No ambiente, fica ambiente tóxico. E se você trouxesse esse conhecimento, ia minimizar muito. Vai sair tudo, tirar tudo? Não, porque é um processo.
né? Um Entendi. processo. Não é uma coisa que você resolve da noite para o dia. Por isso que a NR1, eles falam que tem processos contínuos que promovem a saúde mental. Legal. Não é um negócio para se fazer agora e vai resolver uma palestrinha de 45 minutos, vai resolver, o passo a passo não ali, vai. né? É o passo a passo. É o passo a passo. Legal. E amiga, assim, toda vez que a gente fala de inteligência emocional, a gente sempre associa ao lado consciente e ao inconsciente. E as pessoas, muitas vezes, elas confundem inconsciente em estar desmaiado, que não tem, né, não tem consciência. Queria que você explicasse um pouquinho sobre isso e essa transição, às vezes, do funcionário que foi promovido e ele não consegue liderar, tem alguma coisa a ver com crença limitante ou eu tô viajando aqui? Pode ter, sim, crença limitante, mas a maior parte que ele não se desenvolve é porque ele não foi treinado para cuidar de pessoas. Tá. Ele pode ser um excelente técnico, mas quando ele sobe para liderar, é outra coisa. Entendi. E não é ele fazer mais rápido aquele que ele fazia, não é porque ele era excelente, ele fazia tantos, sei lá, peças por minuto lá ou por hora, que ele... Não, ele vai fazer uma outra função, ele vai cuidar de pessoas. E muitas vezes ele não sabe cuidar de pessoas. Então, isso daí pode entrar no inconsciente, mas isso é mais a empresa que tem que trazer isso. O que eu vejo, inclusive, na NR1 é uma falta de consciência. Inclusive, tem a gente fala do iceberg da consciência, né? Que muitas empresas, né, a gente vê que é inconsciente e incompetente. Ela nem sabe, né? Tem gente que eu pergunto, o que vocês estão fazendo pela NR1? O que é NR1, né? Nem sabe que não sabe, né? Nem sabe que não sabe, né? Tem outras que sabem, existe, mas eu não sei o que fazer, que é o outro nível, né? Entendi. Do incompetente consciente, né? Ele tem a consciência que tem, mas ele não tem a competência, né? Perfeito. Aí tem o competente consciente, é aquele que já está fazendo, mas é que nem quando você vai dirigir o carro, que você fica pensando. Ainda pensa pra fazer. Né? Legal. Mas o ideal é quando você tá no nível do inconsciente competente, ou seja, ele tá fazendo no piloto automático, né? Então a saúde mental deveria estar, né? Pelo menos no competente consciente ou inconsciente competente, né? Para ser uma coisa natural. Mas infelizmente falta muito. No dia 26 agora teve um programa com a Isabela Camargo, né, que passou aí, que ela é uma referência também, com um outro médico e tinha um perito do trabalho. Ele falou que as estatísticas que eles têm é que 80% das empresas ainda não se adequaram ao NR1 e muitas nem sabem o que é que tem que fazer. Muitas nem sabem. É triste, né? É triste. É triste. E vamos lá, eu brinquei contigo, né, a história lá do Lip e do Hard, né, que você falou. A gente vê isso muito no passado. Falando para o futuro, tem inteligência artificial aí, as inovações, muita tecnologia chegando. O que você pode dizer sobre esse tripé aí? A inovação, a tecnologia e o futuro. Olha, eu vou até falar, acompanhei aqui, não sei se você conhece a SXSW. Não. SXSW é vamos dizer, um evento que existe lá nos Estados Unidos e que eles é de tecnologia, inovação e cultura. E até seria essa na parte aqui da felicidade, né? Sabe que normalmente o SXSW fala sobre tecnologia. O ano passado falaram muito sobre computação quântica, mas esse ano você não vai acreditar. Eles falaram sobre o quê? Sobre comportamento humano, sobre solidão. Sabe por quê? A IA está avançando tanto que as pessoas estão ficando tanto na IA, né? É terapia por IA, né? Já viu? Exato. Tem gente fazendo terapia por IA e as pessoas estão tão assim, vamos dizer, trabalhando tanto na IA, né, no coisa, que elas estão solitárias. A verdade é essa. O tema mais falado foi sobre solidão. E o que precisa desenvolver? Nós precisamos desenvolver justamente a parte comportamental e a saúde mental e a saúde social.
As pessoas precisam aprender a se socializar. Olha só que incrível isso, né? A IA avançando, mas a gente tem que pensar no ser humano também. Porque esses fatores, né? Lá eles estão tendo demissão em massa, mas as demissões em massa, por enquanto, não representam nada do que... não tem um número ainda significativo, né? Mas tem que cuidar muito do ser humano. Então, tudo isso daqui que a gente está falando vai ter muita relação. E, inclusive, também tem uns eventos sobre... em Portugal tiveram 2 eventos sobre happiness, ou seja, felicidade, que eles vão estudar o que precisa fazer, né? Como os líderes, né, precisam agir para desenvolver a felicidade. Acabei esquecendo de falar isso na parte da felicidade, mas quando você perguntou aí, então... A tecnologia, a IA, na verdade, ela é um meio, ela usa a tecnologia, né? Mas ela não é só tecnologia, é processo, tem várias coisas envolvidas, né? Sim. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com o isolamento das pessoas. Claro que tem pessoas que vão ser substituídas sim, mas vão ser outras funções que vão ser criadas, porque a gente precisa ter pessoas que também interpretam, sim. né? Eu acho que o importante é ter o equilíbrio em tudo, né? Exato, então, exato. Acho que tem que buscar esse equilíbrio. É o fundamental. E, minha amiga, a gente muitas vezes fala da grande São Paulo, fala das grandes capitais, mas a gente mora em Jundiaí. Sim. Como que você enxerga a nossa cidade aqui, baseado em tudo isso aí que você vem ensinando, vem mentorando as pessoas? Como é que você vê a nossa cidade? Posso falar sinceramente? Por favor, por favor. Como eu venho de São Paulo e como eu também eu faço muitas mentorias fora aqui de Jundiaí, o que eu sinto é que nós precisamos mudar muito o nosso mindset. Tá? Então, realmente, tem algumas coisas travadas, que eu vou falar, né, daqui a pouco, mas é fundamental. Ainda muita coisa poderia acontecer, porque Jundiaí, ela está em segundo lugar em qualidade, e isso é muito bom, mas nós, vamos dizer, em tecnologia, nós não temos as pessoas se conectando entre elas, dentro do nosso ecossistema, digamos assim. Entendi. Tem empresas grandes que usam tecnologia de fora, né? E tem empresas de tecnologia que vendem trabalho para empresas de fora. Dentro de Jundiaí, não existe esses elos. Entendi. Ou se existe, é muito fraco. Entendi. Né? E hoje nós temos um desafio, vou até entrar aqui num tema do Parque Tecnológico, né? Nós temos um desafio, que eu faço parte do Conselho de Ciências, Tecnologia e Inovação, né? Aqui de Jundiaí. E dentro desse conselho, por que eu tô mais feliz, né? Porque eu tava nessa parte de comportamento, né? Só que agora eu alio também a parte da tecnologia. Então, participar do conselho tá sendo muito bom. Por quê? Porque eles querem fazer um parque tecnológico aqui, não sei se você tá sabendo disso. Então, eles querem criar, então está sendo feito projetos, até tem o PIT de São José dos Campos, que é o Parque de Inovação Tecnológica, que está nos ajudando nesse projeto. Então, nós precisamos juntar os elos. O que é juntar os elos? É o governo, as empresas, a sociedade civil e a academia, né? Que é a formação de mão de obra. Só que isso daí tem que estar, os elos tem que dar uma hélice que ela tem que trabalhar aqui em Jundiaí. E hoje isso ainda não acontece. Então, o nosso desafio é trazer essas empresas, né, para fazerem parte do que a gente chama de CPL-TIC, cadeia produtiva local, né, de tecnologia e informação, para que a gente se fortaleça ainda mais. Porque, olha, que nem a moça lá, a consultora, a Giane, de São José dos Campos, ela falou assim, gente, não sei quantos anos, aí tem muitos anos Jundiaí, né, mas entre Jundiaí e Mato Grosso tem um monte de parque tecnológico. Por que Jundiaí ainda não tem um parque tecnológico? Né? Justo aqui, né? Justo aqui. Então, porque aqui é uma cidade pujante e tal, né? Então, demorou, é hora, né, da gente acelerar esse processo.
Mas precisa de cabeças, de uma mentalidade diferente, precisa de uma visão positiva de futuro. E quando eu penso na visão positiva de futuro, sabe, todo esse desenvolvimento que eu fiz ali com a Febracis, né, eu tive um treinamento que chama Business High Performance. E nesse Business High Performance, eles falavam sempre que um gestor, né, um dono de uma empresa tem que ter uma visão positiva de futuro, né, e eles falam do exemplo de Dubai. Por isso que eu coloquei até aqui Dubai. E no exemplo de Dubai, o que eles falavam assim? Em 1993, Dubai era um deserto. 2023, quando fez o curso, né? Dubai era uma potência. O que acontece com Dubai que... né, em 30 anos ela cresceu tanto e é o que é. Não sei se você já ouviu falar de Dubai, que tem aquele museu, né, do futuro que é lindo e tal. O que é? Aí tem gente que às vezes brinca comigo, Irani, os caras são ricos lá, eles têm petróleo. Mas no Brasil nós também temos petróleo. Exato. Não é verdade? No Brasil nós temos petróleo, então somos um país rico, mas o que falta? É a mentalidade de crescimento, a mentalidade de falar, nós podemos. Aqui a gente escuta muito, a nossa mentalidade é mais escassez. Não ter recurso, não ter isso, não ter aquilo. Mas você vai com os especialistas, eles falam assim, os recursos têm e são muitos, só que a gente precisa saber acessar, porque não é qualquer coisa. Você tem que ter um projeto que justifica utilizar esses recursos. Exatamente. Né? É saber usar, né? É saber usar. E nisso, quando eu falo de Dubai, eu me conectei aí, que eu vi uma pessoa, o Edgar, que veio aqui no seu podcast, Sim. né? Que até ele veio de shake e tal, né? E foi legal, porque dia 1º de maio eu já me conectei com ele. Que legal. Né? Porque eu falei assim, a gente tem que entender como é que esse hub, como é que essas coisas... Porque na minha cabeça, nós que estamos aqui na frente, né, de um parque tecnológico, nós temos que fazer missões. Missão Dubai, missão Vale do Silício, missão China. É fundamental, a gente precisa expandir a mente. Como que a gente expande a mente? Não é fazendo mais um curso, não é fazendo mais um MBA, não é isso. Passando por experiências. Experiência de sentir, ouvir, né? Experiências, né? Então você vai na China, vê um hospital diferente, né? Você vai ver toda uma metodologia que é usada no Vale do Silício e lá em Dubai também. Dubai, quando você vê o vídeo como que chama? Do Museu do Futuro, eles estão pensando em 2070. 2070, sabe o que é isso? Como vai ser a vida em 2070? Então eles têm uma visão, né, muito além. Então isso precisa desenvolver, porque Jundiaí já era para ter um parque, já demorou, né? Então isso precisa desenvolver e dar uma destravada. Como que destrava? Saindo do lugar. Legal. Saindo na minha cabeça é saindo. Não, mas eu penso assim também. Tendo assim. Experiências que você vive, você saber o novo, né? Saber o novo, exatamente. E você não vê o novo numa sala de aula, você vê um novo vivenciando um lugar. Vivenciando, né? E eu quero falar um pouquinho sobre diferencial do futuro, que você tocou aí. Mas antes, a gente estava falando em Jundiaí, surgiu Dubai, e me veio uma palavra na cabeça, né? Que é a internacionalização. Sim. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, você sabe que todo esse contexto de conhecer, de estar vamos dizer, no conselho, teve um evento muito bacana, que foi o Startup Day, lá no Ciesp, que nós tivemos, e acabei conhecendo um pessoal que foi no SXSW. Nesse SXSW, né, a gente vai conhecendo pessoas, mas essa parte de internacionalização, eles falaram assim, olha, nós, né, precisamos nos associar ao Sebrae e à Apex, porque tem muito recurso lá com eles. E uma dessas startups que se apresentou nesse dia, eles fizeram esse projeto de internacionalização. E por acaso, eu fui na FENS, não sei se você já viu a Feira do Empreendedor. Já fui lá. Nessa feira, eu fui procurada por uma menina, que eu sou muito grata a ela, do Sebrae, ela chegou, a Jane, e ela falou assim, olha, eu sou a Jane, da unidade de Campinas, e eu queria saber, primeiro, ela veio no meu stand, ela queria saber, ela começou a perguntar, que o meu stand estava cheio de, vamos dizer, banners, né, dos treinamentos. Ela falou, o que você faz? E isso, tal. E foi perguntou. O segredo tá nas perguntas, né? Ela falou assim,
Ela falou assim, você sabia que você pode exportar os seus serviços? Eu falei, exportar o meu serviço? Que para mim, exportação está... sabe quando você olha assim para container que tem um monte de produto e tal, né? E eu falei assim, exportar o meu serviço? Ela falou, você pode exportar. E eu comecei um programa que chama PayEx. PayEx é um programa que é pelo Sebrae, tá? Junto com a Apex. E nessa parte ainda, principalmente de tecnologia, né? Que a gente tá nessa vibe, eu queria falar para as empresas de tecnologia, para as empresas que pensam em exportar, de procurar o Sebrae e ver esse programa de internacionalização que se chama PayEx. Que hoje eu recebi até a minha certificação, né? Agora eu tenho um monte de tarefa para fazer, Você né? Tá porque chique agora, vai. Mas então vai tudo conectando, né, com esse negócio. O meu foco é Dubai, né, que até o Edgar falou, né, quando você tem um foco para Dubai, o seu trabalho volta como premium, né? Exato. Então eu quero nessa escala, né, de trabalhar isso. Então eu sou muito grata aí, então eu falo para você, olha, se você quiser exportar os seus serviços, vai lá no Sebrae, procura o pessoal do PayEx, procura a Jane, que a Jane resolve, sabe? E é muito bom, muito bom. Eu percebi, amiga, dentro da nossa conversa, me corrija se eu estiver errado, que a felicidade que a gente falou lá no começo, ela precede o sucesso. Uhum. Só que tem um detalhe que eu analisei ali, que você falou que principalmente o Jundiaí, né, o brasileiro, ele precisa trabalhar a mentalidade. Sim. E aí eu te pergunto, tem alguma estratégia para treinar o cérebro para que essa mentalidade nova fique embutido ali no ser humano brasileiro? Então, quando a gente fala de mentalidade, a gente está falando assim da mentalidade fixa. Sim. E da mentalidade, né, o cérebro crescente, né? O fixo é aquele cara que fala assim, olha, não dá, não consigo, não tem recurso, não sei o quê, né? Ele tudo é um negativo ali, né? E o positivo na verdade, é um processo que a gente sabe, nós brasileiros, nós somos muito do mindset fixo. Por quê? Porque dos nossos descendentes, né? Eles vieram fugidos da guerra, com privações, então é tudo escassez, não tem dinheiro, né? Mas o mundo é abundante. Né? No início nós conversamos até sobre um mundo abundante. Exato. O mundo é abundante, mas a nossa mente não está acostumada com a abundância, então a gente precisa treinar o cérebro. Treinar é fazer, né, ou treinamentos de inteligência emocional, treinar o cérebro para passar por experiências para você ver que existem outras possibilidades. Coisas que eu nunca imaginei, por exemplo, Dubai, eu nunca imaginei que poderia ser uma possibilidade. E parece que o cérebro vem trazendo, né? Ele é assim, ó, eu pensei em Dubai, eu vi uma coisa, depois eu vi o teu podcast, filtros, né? E vai aparecendo as coisas, é muito interessante, vai abrindo assim, parece que não. E tem a ver, porque o cérebro, ele vai gerando, né, novas sinapses neurais e tal, e ele vai buscando, ele, né... É interessante, cérebro é algo incrível. Tem um livro que eu li do Og Mandino, que é o maior vendedor do mundo. E nele tem uma frase que eu me identifico que diz assim: crie bons hábitos e se torne escravo deles. E eu tenho certeza absoluta que você conhece a regra dos 20 segundos. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. Tenho certeza. Isso. Então, a regra dos 20 segundos para você começar a fazer alguma coisa para você vencer aquele hábito, né? Por exemplo, é difícil para você... Pra você não, pra mim, eu tô falando, vou colocar. De ir numa academia, por exemplo. Mas você tem que se... colocar, eu vou, posicionamento, né, ali, né? Se posicionar, né? Então, quebrar nos 20 segundos, não, eu vou fazer tal coisa, eu vou deixar de fazer tal coisa, né? Então, quebrar. Então, você vai trabalhando isso. É desafiador? É desafiador, mas você tem que começar. E aí você vai fazendo. E aí vai mudando. Vai mudando o seu hábito, né? Minha amiga, a gente está quase chegando ao final do nosso programa e eu queria que você fechasse com chave de ouro falando sobre lucratividade, sucesso, propósito e cultura. Dá pra gente encerrar com isso? Ou é pedir muito pra você? Não. Então, é assim...
A empresa, a lucratividade, você vem, já começamos com esse tema, né? A felicidade dá lucro. Então, tudo que, né, tentamos falar que 1 hora também é pouco, né? É verdade. Mas se você colocar, se buscar isso, a felicidade, você vai ter esse lucro, né? Que nem a gente fala que a NR1 é uma estratégia, ele não é uma punição, ela é uma estratégia para você ter esse lucro. Né? Porque tem gente que às vezes fala, né? Irani, como é que eu vou ver? Eu sou empresária, esse negócio de eu só vai me punir? Não, ela não vai te punir. Se você olhar pelo lado, né? Que a felicidade dá lucro, sim, com outros olhos. Exatamente. Então, a felicidade você pode obter, sim, você canalizando a sua atenção, né? Sendo feliz primeiro, né? Para depois ter sucesso. E dá para... Legal. Minha amiga, a gente está chegando ao final do nosso programa. Eu queria que você deixasse suas considerações finais, deixasse seus contatos. De repente, se eu não te fiz uma pergunta e veio um insight para ti. Posso falar? Pode. Se a pergunta é pode, a resposta é pode. Vamos lá. Tá. É só falar aqui uma coisa assim que eu deixei aqui anotadinho sobre startups, né? Você sabe que eu sempre quis entender o que era uma startup, né? E eu não entendia muito bem. E eu descobri através de uma pessoa que veio aqui, mas assim, eu fui no Startup Day e descobri ela pelo LinkedIn, depois ela falou que a startup dela foi incubada lá no Parque Tecnológico de Sorocaba, então eu falei assim, por que não Jundiaí, né? Foi em Sorocaba, eu falei assim, eu quero te conhecer. E aí é a Susan da Bobler, né? Ela veio aqui e eu tive uma aula, foi um MBA que eu tive com ela. É muito legal. Você não teve ideia que eu chamei, me explica o que é tal. E aí eu fiquei muito feliz, desde que eu conheci ela, eu tive a oportunidade de acompanhar ela. Ela foi uma das escolhidas entre as 10 startups pelo Vale do Silício para representar lá o Science Business na USP. Então eu falei assim, gente... E o projeto dela é extraordinário. É global, né? É uma coisa bacana. E a gente vai vendo esse mundo de startups, né? Inclusive a Faculdade de Medicina abriu um edital agora para startup, e eu também queria convidar, né, as pessoas a participarem das reuniões do Conselho Municipal de Ciências, Tecnologia e Inovação. O próximo vai ser agora dia 18, ali no Sebrae. Então, 18 de junho, isso no Sebrae, ali na JJ Rodrigues, né? Mas aí, se quiser também, pode vir, que a gente quer trazer muitas startups. Tem uma outra startup também que está aí, a Verto, que é de educação, ou seja, a gente tem que trazer mais startups aqui para Jundiaí. Né? Vamos fazer essa cidade crescer. Isso, exato, com o pessoal local, né? E utilizando tudo aqui dentro mesmo. Né? Maravilha. Seus contatos, redes sociais, amiga? Então, olha, eu sou Irani Dutra, @IraniDutraOficial. A partir de lá você vê tudo, né? E meu telefone também? Pode, telefone, então, o telefone é 11 99599 0205. Me chama que a gente pode conversar mais aí. Maravilha. Minha amiga, gratidão pela sua presença. Foi uma aula, foi um bate-papo descontraído. Tinha mais coisa para perguntar, mas o tempo é curto. Sim, Como dizia Milton Neves, o tempo urge. Sim. Né? Mas eu quero te trazer mais vezes para cá, tá bom? Sim, Obrigado pela sua presença. Tá ok, eu que agradeço. Maravilha. Viu? E a gente vai encerrando mais um podcast Fala Chef. Falei que o programa de hoje estava para lá de especial. E eu quero agradecer imensamente aos nossos patrocinadores. São vocês que acreditam no nosso projeto e fazem com que a gente possa trazer profissionais exemplares, assim como a Irani. E eu quero agradecer também aquela velha frase que sempre toca o meu coração: gratidão é tudo, que é do método Kaizen, que diz: hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Até o próximo programa.